mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há estátuas que não deviam mesmo estar de pé. Dizê-lo não é defender que se apague a história. Nenhum alemão decente aceitaria que uma única estátua de Hitler continuasse numa praça. Nenhum democrata russo aceitaria que as estátuas de Stalin ainda dominassem as cidades do país. Derrubar estátuas é o mesmo que as erguer, marcar uma posição em relação à história. O primeiro engano do recente e aceso debate sobre as estátuas é achar que elas contam a história. As estátuas fixam a forma como a história foi contada pelo poder, que é quem as pode erguer em determinado momento. Quem acha que isto é reescrever a história, acredita que a história está escrita na pedra. Mas aceitar que as estátuas podem ser derrubadas não esgota o debate. Pelo contrário, é ao aceitá-lo que o debate se complica. Não é arriscado transformar a análise da história num exercício moral permanente? Quais são os limites temporais para um julgamento moral do passado? Se aceitarmos que a história é contada pelo poder, isso não torna o conhecimento do passado uma impossibilidade total? Não há factos históricos indisputáveis ou tudo está sujeito à disputa política do presente? Em democracia, o uso da ação direta e violenta contra o património é legítima? Não estão estes movimentos a quebrar todas as pontes com o resto da comunidade, indispensáveis para vivermos em democracia? Para este debate difícil, mais difícil do que a simples criminalização do vandalismo, convidei um historiador que sei que não se refugiará no papel de mero cronista do passado ou defensor corporativo da exclusividade dos cientistas escreverem e reescreverem o passado. José Neves é investigador do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova e tem como áreas principais de trabalho os estudos culturais, a história dos movimentos sociais, o nacionalismo e o pós-colonialismo. Junta, assim, tudo o que o historiador de direita mais abomina. Não é assim, José Neves? Sim, em parte sim. A caricatura que foi sendo feita, digamos assim, da universidade tomada pela esquerda, pelo chamado fantasma do marxismo cultural, intercepta, para utilizar uma palavra com algum significado desde já, o marxismo, a história de movimentos sociais, o movimento operário e os estudos culturais como uma espécie de nebulosa onde caberia tudo, não é? Não se estudaria apenas a literatura erudita, aquilo que é canonizado, mas também daria para estudar a forma como se consome batatas fritas. Portanto, o teu currículo é um banquete. Junta as irritações com a velha esquerda e com a nova esquerda. Exatamente. Portanto, as minhas com as outras pessoas, eu sou da velha esquerda. Comecemos pelo mais difícil. As estátuas são história? As estátuas são história, mas há um problema que surge desde logo com a palavra história, que na maior parte das línguas quer dizer duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, a história como, digamos assim, nome daquilo que aconteceu, do passado, e por outro lado, a história como aquilo que designa a disciplina que conhece, que estuda, que investiga, que representa o passado. Desse ponto de vista, as estátuas são história porque elas foram feitas, foram construídas e, portanto, a construção de uma estátua é algo suscetível de ser considerado um facto histórico, tal como a escrita de um livro, a produção de um decreto-lei, a produção de uma determinada mercadoria. Desse ponto de vista, a estátua é um produto da história. Enquanto história, no sentido da disciplina que conhece e que investiga o passado, aí as estátuas têm uma relação complicada, nomeadamente para os historiadores, porque os historiadores tendem frequentemente a reivindicar para si, se quisermos, o monopólio, ou pelo menos o privilégio de terem a capacidade de produzir um conhecimento mais científico, mais verdadeiro sobre o passado. E as estátuas, enquanto prática memorialística, seriam, desse ponto de vista, uma forma de representar o passado que nós, historiadores,
a maior parte de nós pelo menos, eu tento não me incluir nessa maioria, mas que nós historiadores tendemos imediatamente a desconfiar, como desconfiamos do cinema quando ele trata do passado, como desconfiamos da literatura testemunhal, enfim, no fundo desconfiamos de tudo aquilo que não é feito por nós sobre o passado. Portanto, as estátuas são história, porque foram feitas, e eu acho que as estátuas podem ser consideradas como uma forma de representar, de fazer sentido do passado, com, enfim, linguagens, tradições próprias, mas desse ponto de vista o historiador, no fundo, não tem que ter medo das estátuas enquanto qualquer coisa que concorre, complementa, articula-se com ele na produção de uma memória, entendida aqui a memória como qualquer coisa que inclui a estatuária pública, as comemorações e inclui também, evidentemente, a disciplina da história enquanto uma disciplina académica com pretensões científicas. Nós vamos agora no início da nossa conversa varrendo ou correndo vários equívocos, ou não, deste debate, e depois vamos um bocadinho mais a fundo. A violência contra as obras de arte, vou ler uma citação, a violência contra as obras de arte é sempre um ato fascista, sejam quais forem as razões invocadas ou as bandeiras que se desfraldem para o levarem à prática. Como comentas esta frase do historiador Vítor Serrão? Por acaso tive já, entretanto, a oportunidade de discordar com o Vítor Serrão, enfim, um colega que conheço já há bastante tempo, por quem tenho bastante apreço, em relação a esse tipo de frase. É um artigo que ele escreveu no Jornal Público. É daí que tira essa frase. O primeiro motivo de discórdia tem que ver com o uso da categoria do fascismo para classificar aquilo que são práticas que, em grande medida, antecedem até a história do próprio fascismo. Deixa-me só dizer que porque é curioso. Há, por um lado, uma inacreditável tentativa de rigor na utilização da palavra fascismo quando, por exemplo, tenta falar do regime português, etc., do Estado Novo, e depois uma completa banalização da palavra fascismo em circunstâncias como estas. É um bocadinho estranha esta... Porque é uma palavra que tem um capital muito precioso. No fundo, é uma das... Ninguém quer ser fascista. É um dos rostos do mal, enfim, na memória instituída, e, portanto, digamos assim, é um rótulo que se pode utilizar com muita eficácia, e eu acho que pode-se utilizar anacronicamente, como de resto é o caso, com algum proveito. Ou seja, o próprio fascismo não nasce do fascismo, e podemos encontrar até um conjunto de manifestações históricas que de alguma maneira o antecederiam. Mas, enfim, a minha principal resistência à frase e a esse artigo do professor Vítor Serrão tem que ver com outra questão, que é esta ideia de que todos nós olhamos da mesma forma para os objetos e todos nós utilizamos o mesmo sistema de classificação. E, portanto, quando vemos uma estátua, todos nós veríamos imediatamente uma obra de arte. Ora, isso não é verdade. A discussão sobre o que é arte e o que não é arte é uma discussão que, de resto, divide o interior dos próprios... É pelo menos bastante discutível que uma parte razoável das estátuas de que estamos a falar se possam classificar como obras de arte. Mas é perfeitamente razoável. Mas eu nem estava agora a confinar-me especificamente à questão das estátuas. Ou seja, se nós pusermos uma pintura de arte contemporânea à frente de um historiador como o José Pacheco Pereira, é provável que ele diga que não é arte, porque a arte contemporânea não é arte. Ou seja, a discussão sobre o que é e o que não é arte é uma discussão, digamos assim, em aberto. No caso específico, acresce... O que levaria, por exemplo, a perguntar, indo para uma outra coisa completamente diferente, se a destruição dos murais do MRPP foi a destruição de obras de arte, por exemplo. Acho que levaria a um conjunto de questões que, digamos assim, no limite, provocatoriamente, mas eu acho que é para isso que de alguma maneira a gente utiliza a capacidade de pensar, para nos provocarmos a nós próprios também, no limite levaria a um conjunto de questões como até que ponto a destruição de uma obra de arte não é um ato performativo, e sendo um ato performativo não pode ser considerado como um ato em si mesmo artístico. No limite. Ou, se quisermos agora graduar este exemplo, que poderá ser um bocado escandaloso para alguns dos nossos ouvintes, poderíamos pensar até que ponto é que uma pichagem numa obra de arte é um acrescento à obra de arte ou é uma destruição já da obra de arte. Se é o princípio, por exemplo, de uma paisagem memorialística mais complexa, acrescentar 3 coraçõezinhos nos indígenas que estão subalternizados na figura do padre António Vieira é um gesto artístico, poderia ser interpretado como tal, depende de como de alguma maneira nós interpelamos. Já não sei qual é a cidade onde havia uma estátua de Lenin, não sei se era Seattle, não sei que era nos Estados Unidos, de alguém que comprou uma estátua de Lenin, aliás, e que
o interesse da estátua é que ia sendo supostamente vandalizada sucessivamente ao longo dos anos, e era esse, na realidade, o único interesse da estátua era ser objeto de uso, de ridicularização, na realidade. Ou seja, portanto, há um conjunto de discussões sobre o que é e o que não é arte que eu acho que são importantes, e são importantes até especificamente para estes debates mais genericamente ligados à questão colonial, ou se quisermos a este movimento, no sentido muito amplo de descolonização que estamos a viver, que é, nem todos os povos, nem todas as épocas, nem todas as pessoas, a todo o momento, estão, digamos assim, equipadas para pensar o mundo com as categorias que os historiadores de arte normalmente pensam o mundo. Os historiadores de arte tendem, digamos assim, a olhar para um objeto e classificá-lo como sendo artístico ou não sendo artístico. Nós não estamos todos necessariamente, digamos assim, com essa mesma preocupação de policiar o que seria do domínio da arte e o que não seria do domínio da arte. E, portanto, muitas das agressões, muita da violência que tem sido dirigida contra estátuas e que frequentemente, no caso do Vítor Serrão e outros colegas, cá e lá fora, tem sido classificada como iconoclastia. Sendo que a iconoclastia, neste caso, até tem dois lados, não é? Porque o próprio choque com isso também é sinal da iconoclastia, como se fosse especialmente sagrado aquele objeto específico. E a iconoclastia, exatamente, pressupõe que alguém representa naquele objeto um mal absoluto a ser profanado e uma obra de arte a ser de alguma maneira corrompida, enquanto as pessoas podem nem sequer, nos seus pressupostos, estar a agir com esse mindset, se quisermos, que é de olhar para as coisas como se elas sejam arte ou sejam história. Há muita gente que pode olhar para uma estátua de Colombo como se fosse a estátua de um seu contemporâneo. Há muita gente para quem, suponho eu, vejo pelo que vão escrevendo, pelo que vou ouvindo, há muita gente para quem o mundo em que vivemos é o mundo inaugurado por Colombo. Isso é verdade para muitos ativistas antirracistas que têm feito exprimir as suas posições, tomando o mundo de hoje como um mundo criado pela expansão, pelos descobrimentos, e, portanto, a estátua de Colombo não é propriamente uma estátua que representa um tempo passado. Ou seja, representa o mesmo que representavam as estátuas de Lenin quando foram derrubadas no leste da Europa, apesar de ser uma figura com décadas. Exato. Representava o presente, não é? Na verdade, representa o mesmo que a estátua do Padre António Vieira representa para o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ou para outras figuras quando se ofendem pelo ataque de que ela foi objeto. Porquê? Porque tomam-na como sua, tomam-na como nossa, neste nós que nós frequentemente verbalizamos, que seria a comunidade nacional, tida como qualquer coisa que vai desde, enfim, dependerá dos gostos, desde Viriato, ou desde Afonso Henriques, ou desde o Padre António Vieira, ou desde o Vasco da Gama até hoje. E, portanto... Nós já vamos aí. Muita gente tem essa concepção, se quisermos... Deixa-me ainda ficar um bocadinho nesta coisa... Porque apesar de tudo nós temos que fazer, eu sei que contigo isto vai ser difícil, porque sim. Sempre que eu tento fazer aqui uma fronteira tu vais resistir. As estátuas são comparáveis a livros ou a filmes, o que significa que o seu derrubo é comparável a um ato de censura? Não. Vamos, se tomarmos as estátuas como obras de arte, as estátuas têm uma particularidade. Estas estátuas de que estamos a falar, elas estão no espaço público. E são erguidas pelo poder. Ou seja, e são erguidas, em princípio, pelo poder público. Enfim, mais às ou vezes menos pelo poder económico, mas quase sempre pelo poder político. Se tomarmos as estátuas, então, como a estatuária pública, no fundo, e se as tomarmos como uma obra de arte, a questão que se coloca é que obra de arte é que nós queremos expor na nossa galeria. No caso, a nossa galeria são as nossas ruas. E as obras de arte que nós expomos numa galeria, desse ponto de vista, não expomos todas, não ocupamos todas as paredes, não transformamos toda a rua numa galeria e vamos mudando. E, portanto, se tomarmos as estátuas como uma obra de arte, a exposição de uma estátua e não de outra é um ato, se quisermos, quase que de curadoria. Se tomarmos as estátuas como um elemento que, no fundo, veicula a memória pública e as políticas de memória de um determinado regime, de um determinado governo, de uma determinada sociedade numa época, a questão de escolher o que se expõe e o que não se expõe continua a colocar-se, porque as práticas de memória são práticas que passam por lembrar e esquecer.
escolhemos lembrar umas coisas e escolhemos não lembrar outras coisas. E até escolhemos sobre as mesmas personagens lembrar umas coisas e não lembrar outras. Eu digo provocatoriamente, um pouco em jeito de brincadeira às vezes com alguns colegas e estudantes, que à exceção, por exemplo, do José Pacheco Pereira, as pessoas não guardam tudo o que lhes chega às mãos. E um arquivista sabe perfeitamente que ele tem que ter políticas que façam por arquivar algumas coisas, não arquivar outras. Sabe que essa escolha, por mais que ela pretenda ser uma escolha em que se junta a sensibilidade de diferentes momentos históricos, depende da sua decisão no momento. Portanto, seja tomando as estátuas como obra de arte, seja tomando as estátuas como um símbolo da memória pública, a decisão de mantê-las expostas ou removê-las, para pôr outras estátuas, para não pôr nenhuma estátua, essa decisão é uma decisão política e que tem que ver com a liberdade de fazer política, se quisermos até com a liberdade de fazer história, de se poder fazer história. Portanto, tu não achas que destruir uma estátua seja apagar a história? Coloca-se Não, acho que destruir uma estátua não pode ser... Já vou às alternativas. Houve estátuas aqui que foram destruídas, não é? Uma estátua que é tirada para o rio é destruída, não é? Vamos ver. A ideia de que se apaga a história ao destruir uma estátua tem um problema. Ela tem uma dimensão de... Eu não me limitaria a negar a frase. E não me estou a colocar em cima do muro para não ter que... Neste assunto estás, pelo menos, do meu lado à vontade, porque eu neste tema, eu pelo menos estou em cima do muro, portanto não me importa ter companhia. Derrubar uma estátua é apagar uma inscrição no espaço público que correspondeu a um ato histórico, que foi o ato de construção da estátua. E, portanto, podemos considerar que, ao se derrubar a estátua, está-se a apagar a história. Mas o ato de derrubo da estátua é, em si mesmo, um ato histórico. Certo. E, portanto, digamos assim, na balança entre o deve e o haver, do ponto de vista do historiador... Mas este é um dos problemas deste debate, aliás, que é a ideia de que a história se preserva no espaço público. Ora, a história não se preserva no espaço público no sentido em que o próprio andar da história vai destruindo as marcas da história passada, não é? Sempre fez, não é? Quer dizer, sempre o fez. Pois, e a ideia de que a história se preserva implica... A história preserva-se, é verdade, mas preservar a história implica construí-la. Não é apenas uma atitude contemplativa e conservadora de espera, porque no fundo as camadas de pó se vão mantendo sobre as ruas e nós tínhamos que manter o pó, digamos assim, vivo. Não. As políticas que decidem erguer uma estátua e não erguer uma outra e derrubar uma estátua, depois podemos ter a discussão sobre o enquadramento legal, sobre a legitimidade democrática. A gente já vai isso é uma outra discussão. Eu quero ir a isso, mas deixa-me só fazer esta pergunta. Eu vou pôr a coisa ao contrário. A construção de estátuas, por exemplo, dos líderes confederados, depois da conquista de direitos civis, é uma coisa que a maior parte das pessoas aqui não sabe, é que muitas das estátuas que foram atacadas nos Estados Unidos, líderes confederados, são do século XX e foram construídas depois da conquista dos direitos civis. A própria construção de uma estátua pode ser uma forma de apagar a história, ou seja, aquelas estátuas foram construídas como reação a um avanço histórico, ou seja, como uma forma de contrariar um avanço histórico. Eu estou aqui a fazer um jogo que eu não sei se tu concordas, que é a ideia de erguer e destruir estátuas faz parte do mesmo processo. Eu sei que isto é um bocadinho herético de dizer, mas faz parte do mesmo processo. Faz parte do mesmo ato através do qual nós, enquanto quando exercemos a nossa memória, a nossa capacidade de memorizar, decidimos esquecer algumas coisas, eliminar algumas coisas, pôr de lado algumas coisas e fazer foco sobre outras. E isso acontece com um presidente de uma Câmara Municipal quando decide erguer uma estátua a fulano e tirar a estátua que estava erguida a Beltrano, quando decide mudar o nome de uma rua, e em última instância isso acontece com o historiador, quando ao olhar para o passado adota um ângulo que lhe permite ver algumas coisas e que necessariamente obscurecerá outras coisas. E portanto a ideia de que podemos alguma vez apreender na sua totalidade o passado é uma ilusão que de alguma maneira anima frequentemente as pretensões dos historiadores à produção de um conhecimento mais objetivo, mais completo do que seria, no fundo, a representação mais subjetiva, mais emocional que a literatura testemunhal, que a estatuária pública fariam, mas é uma ilusão. Isso é evidente para mim. No Jardim, tu falámos há pouco de destruição de estátuas e tu falaste também do substituir as estátuas, e eu acho que estão em planos, apesar de tudo, bastante diferentes. E não apenas do ponto de vista legal e democrático. No Jardim de Budapeste juntaram-se estátuas do período, no jardim, que é um museu ao ar livre, na realidade, juntaram-se estátuas do período comunista que foram retiradas dos seus lugares originais. Essa despromoção
é uma despromoção, não é? Ou seja, passa, se quisermos dizer, da dignidade do espaço público para o espaço museológico de um passado. Essa despromoção revelou história, não apagou. Ou seja, aí ninguém pode dizer que alguma coisa foi apagada. Isto não é muitíssimo mais interessante do que destruir ou vandalizar estátuas? Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Sim, o exemplo que referes, enfim, interessa-me. Enfim, se me permite uma nota pessoal, que só digo não por exercício narcísico, mas para também quem nos está a ouvir perceba mais ou menos, enfim, onde é que eu me situo político-ideologicamente. Isso não condiciona aquilo que eu digo, mas acho que é um gesto de alguma honestidade que deve ser feito. Eu, em meados dos anos 90, fiz um Interrail e era militante do Partido Comunista e viajei... Já não és, como se percebe pelo... Já não sou, embora o futuro nunca se saiba. Mas de alguma maneira fiz uma viagem de alguns quilómetros do centro de Budapeste até esse subúrbio onde foi criado o Museu das Estátuas ao ar livre, onde se encontrariam então um conjunto de estátuas de Budapeste, mas não apenas de Budapeste, que no fundo, a seguir à queda do Muro de Berlim e ao fim dos regimes socialistas, foram aí removidas. Sim, é uma solução interessante, se quisermos, do ponto de vista daquilo que pode ser a construção de uma memória plural, com algumas preocupações ecológicas, de conservar, ainda que numa posição diferenciada, de conservar as várias camadas de intervenção memorialística que uma cidade, que uma sociedade vai tendo. Ao mesmo tempo, também creio que é legítima a leitura de acordo com a qual a remissão daquelas estátuas para uma certa subalternização corresponderia, estou a utilizar uma expressão que alguma literatura sobre esse mesmo acontecimento usa, a uma espécie de guetização da experiência e da memória. Mas ela é legítima. É legítima. Ou seja, numa sociedade que se considera que se liberta de um regime... Claro. Claro que sim. Eu só estou a dizer é que... Em Budapeste, eu fui a Budapeste pouco tempo depois da queda do muro e na fase inicial as ruas ainda tinham um nome antigo, puseram um nome novo e fizeram uma risca preta em cima, pelo menos de algumas ruas, e era uma forma de humilhação, do regime anterior, coisa que eu achei até saudável do ponto de vista de libertação política. Digamos, o meu ponto seria este: a ideia de que é possível termos políticas memorialísticas que, no fundo, garantam a pluralidade da memória e que, no fundo, em vez de apagar, acrescentem, deem mais destaque, secundarizem em vez de simplesmente destruam. É uma política interessante e eu simpatizo com ela. Dito isto, não me parece que resolva o problema, que é o problema de que secundarizar está tão perto de esquecer e apagar como de colocar sobre a luz e memorizar. Deixa-me dar-te um exemplo que eu acho que é interessante. Bom, o exemplo recente que há bocado referia, as pichagens sobre a estátua do Padre António Vieira foram classificadas como um ato de vandalismo quando elas não destroem a estátua, acrescentam informação à estátua, certo? Se eu fosse polícia ou se informação fosse juiz, não oficial. Se fosse polícia, se fosse juiz, se fosse... aí não tinhas hipótese, porque aquilo é considerado especialista em arte, enfim, poderia ter outras classificações, mas do ponto de vista historiador, armando-me por um momento um historiador positivista, o mais objetivo e descritivo possível, elas acrescentam informação. E, portanto, temos ali duas camadas, de resto, de uma forma muito clara, de memória. Mas há outros exemplos que, de alguma maneira, nem por isso deixaram de ser considerados como atos de destruição, de ofensa à memória nacional e que passaram por esse jogo. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do que a deputada Joacine Catar Moreira fez quando foi eleita deputada nas primeiras semanas, em que se fez fotografar numa entrevista ao público à frente de um quadro que está no Salão Nobre da Assembleia da República, que é um quadro com uma conotação imperial, colonial, em última instância... Eu não acompanhei bem, mas percebo-me que havia um equívoco em relação ao quadro, é o que ela disse, mas não tenho a certeza. Creio que é em relação há uma factual. divergência de interpretações historiográficas, ou seja, porque o quadro representaria uma relação comercial e não uma relação explícita de escravatura. Há um conjunto de historiadores que entendem que as relações comerciais tecidas no interior do Império não corresponderiam a uma situação colonial. Enfim, é uma leitura bastante discutível, mas que de resto até tem depois repercussões na discussão sobre a devolução das obras de arte, se foram adquiridas violentamente ou se foram
compradas no fundo, em mercado livre, no fundo. Mas esse gesto da deputada ou do fotógrafo do público ou dos dois combinados em que ela se fotografa à frente, nem por isso deixou de suscitar um conjunto de acusações à destruição, ao vandalismo, à ofensa à memória nacional que aquele gesto representaria. E aí estávamos a falar de novo de um acrescento de informação. Embora seja legítimo discutir se faz sentido que no Salão Nobre da Assembleia da República um quadro daqueles esteja ali. Portanto, a fronteira entre o que é secundarizar e o que é eliminar é ténue também. Tal como a fronteira entre o que é memorizar e privilegiar ou glorificar também é ténue. E não há nenhuma política de memória que se possa furtar à decisão de esquecer algumas coisas, recordar outras. Através de uma contestação política, a Universidade de Oxford decidiu retirar a estátua de Cecil Rhodes, cuja companhia britânica fundou o território da Rodésia. A Câmara de Londres decidiu abrir um debate sobre as estátuas na cidade. Isto não prova que atirar estátuas aos rios é uma forma de terminar um debate ainda antes dele começar. Ou seja, que é um ato de arrogância e de imposição perante os outros, atalhando a conclusão de um debate sem que ele seja feito. Sim, bom... eu agora já estou a tratar da questão democrática. Certo. Acho que há várias questões que podem ser colocadas. Primeiro, não me vou pronunciar sobre a questão da legalidade ou ilegalidade. Não, eu aqui estou mesmo a falar da questão democrática. Certo. Política. Eu faço só este preâmbulo porque, enfim, a questão poderá colocar-se a algumas das pessoas que eventualmente praticaram esses atos. Do ponto de vista democrático, depende do entendimento que tenhamos da democracia, ou seja, de facto a democracia é, nas sociedades em que vivemos, uma prática em grande medida agenciada, intermediada pelas instituições, e desse ponto de vista a decisão de remover uma estátua da esfera pública deve caber às instituições eleitas. A democracia, ao mesmo tempo, pressupõe, para utilizar agora uma linguagem liberal, as manifestações que a sociedade civil, ou se quisermos numa tonalidade mais marxista, os movimentos sociais, podem, evidentemente, fazer. E desse ponto de vista é, na prática, muitas vezes, a negociação entre as manifestações que vêm da sociedade civil, dos movimentos populares, das correntes intelectuais, o que for, e os poderes instituídos, que as políticas de uma tensão permanente, isso é natural. Essa a minha questão, quando eu ponho a questão assim, é a democracia também não pode ser uma forma de uma pequena minoria, através dos movimentos sociais, impor a sua vontade a todos os restantes, sem que sequer, e essa é uma coisa que me preocupa no debate hoje, que é ter-se perdido, sentir que há movimentos sociais que perderam, e isso tem a ver com um debate que nos podia levar aqui horas sobre a velha discussão sobre as políticas identitárias, etc., que é a capacidade de persuasão. O sentir que é importante persuadir o outro e não apenas representar os nossos. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Deixa-me colocar a questão nestes termos. Eu acho que, primeiro, em particular no contexto norte-americano ou no contexto inglês, estes debates têm uma história longa. Ao contrário de cá, sim. E relativamente disseminada no espaço universitário, disseminada no espaço mediático em geral. E, portanto, digamos assim, o movimento de derrubo de uma determinada estátua não nasce do nada e, por outro lado, os efeitos que ele tem, como se viram nestes casos... Em Bristol, aliás, acho que havia uma história já antiga em torno da estátua em questão. Então, as primeiras estátuas a serem destruídas neste tempo mais recente foram destruídas por movimentos populares, por ações diretas, como lhes queiramos chamar, e sem caução ou legitimidade institucional, e levaram, em alguns casos, a que as próprias instituições acompanhassem esse movimento e, noutros casos, que não o fizessem e que, porventura, até se quiséssemos, se reificassem nas suas próprias resistências a esses mesmos movimentos. Isso terá que ver com as culturas políticas locais e acho que teríamos que fazer uma análise caso a caso. Eu acho que há uma questão que tu colocas que é importante, mas eu não te acompanho, digamos assim. Tem que ver com o seguinte:
Tem havido muitas preocupações com o facto destes movimentos poderem, no fundo, através destas demonstrações, que são em última instância demonstrações de força, isolarem-se. E eu acho que isso pode ser verdade se olharmos sobretudo à escala nacional. O argumento de acordo com o qual a construção de movimentos antirracistas à escala nacional tem levado, por exemplo, a uma polarização que de resto faz crescer as extremas-direitas. O meu problema não é tanto... Ou seja, eu compreendo que todos os movimentos políticos que criam perturbação, fazem crescer, podem provocar polarização. A minha principal dificuldade é esta ideia, que é um movimento negro fala para os negros, um movimento feminista fala para as mulheres, um movimento... E perder-se uma coisa que é a base de uma ideia democrática, que é a ideia que eu tento persuadir o outro. Não me basta os meus, eu preciso persuadir o outro para vencer. Certo. Deixa-me dizer então o seguinte, eu acho que a ideia de vencer não é necessariamente a mesma para todos os atores que estão envolvidos, digamos assim, neste contexto político. Por exemplo, tem sido referido que no contexto norte-americano a ação do Black Lives Matter seria uma ação que podia até ter um efeito contraproducente em relação ao timing eleitoral relativo à eleição de Donald Trump. Vamos ver se isso é verdade ou se até ao contrário, mas enfim, sobre isso não faço prognóstico. O que me parece importante sublinhar é que a escala, digamos assim, a duração da ação destes movimentos antirracistas extravasa em grande medida aos timings eleitorais e às vezes com efeitos que podem evidentemente ser, se quisermos, de um ponto de vista tático, contraditórios. Mas, digamos assim, é uma escala de ação num tempo muito longo. Quer dizer, quando vemos alguém a derrubar uma estátua do Colombo, a escala a questão da eficácia política que se coloca a este gesto não pode ser medida pela questão da eleição do próximo presidente dos Estados Unidos. Claro, mas eu também acho que não. A questão é se eu consigo convencer uma parte da maioria branca, vamos pôr a coisa assim, se eu quero sequer. Não é se eu consigo, eu posso até não conseguir. Não é se eu quero, se eu procuro aliados ou se isso não é. Por isso é que eu falo da persuasão. Ou seja, se eu procuro ou não procuro alianças políticas. E eu às vezes tenho a sensação que estes movimentos não procuram alianças políticas. Aliás, até as rechaçam. Acho que há bons... vamos colocar... Vou dar uma resposta que se calhar vai, no fundo, até estar mais de acordo com as tuas posições do que tu julgarias. Eu não tenho qualquer espécie de interesse, e agora estou a falar até não apenas de um ponto de vista historiográfico, mas político, por qualquer movimento, se quisermos, identitário, ou por qualquer política identitária. E, na verdade, para agora então enfiar o carapuço que normalmente as correntes intelectuais de direitas prepararam para os professores universitários da FCSH e do marxismo cultural, na verdade, a mim o que me interessa mais nestes movimentos é eles carafuncharem, se quiseres, fazerem comissão, é porem em crise a chamada nossa identidade de professores universitários, de historiadores de arte, de historiadores, de membros da civilização ocidental, de portugueses. É serem anti-identitários. É essa crise identitária que eles provocam que, de alguma maneira, me interessa. O movimento de descolonização, ele pode ser visto de duas formas. Uma é tirar estátuas erigidas a homens brancos para colocar estátuas erigidas a homens negros. Uma é tirar do currículo da cadeira de filosofia política ou de teoria política o John Rawls e pôr lá o Amílcar Cabral. Não rejeito que algumas dessas substituições façam sentido e que vale a pena tornar menos eurocêntrico o espaço público, menos eurocêntrico os currículos que são ensinados nas universidades. Mas o que me interessa mais nessa descolonização é ela pôr em causa as categorias com que nós normalmente entendemos o mundo e tomamos como categorias universais. A arte, a história, a política, a filosofia. E, portanto, a crise que estes movimentos provocam na identidade, se quisermos, do Ocidente, é o que me interessa. Agora, para te responder mais especificamente à questão política, acho que existirão seguramente no interior dos movimentos antirracistas um conjunto de movimentos a que será justo atribuir-lhes uma pulsão identitária, no sentido de uma política identitária de afirmação, pouco preocupada em fazerem pontos com outros movimentos. Creio que há bons motivos para isso. São os mesmos bons motivos que o movimento feminista em determinados momentos teve, que é o medo do abraço de urso.
E a história do século XX, por exemplo, mostra-nos que o movimento operário teve muitas vezes capacidade, mais do que hoje tem, e os partidos a ele associados, os partidos comunistas, por exemplo, ou mesmo a extrema-esquerda, tiveram capacidade de se articular com as agendas antirracistas, mas frequentemente foi colocando essas agendas antirracistas num segundo plano. E, portanto, há uma certa, se quisermos, recusa dos movimentos antirracistas em articular-se com outros movimentos, que eu acho que tem que ver com correlação de forças. Tem que ver simplesmente com correlação de forças. Poderá haver um momento em que essa articulação será necessária, mas aí será em plano de igualdade. Por acaso, como eu acho que a correlação de forças se inverteu, acho que o abraço do urso está a ser ao contrário, mas pronto. Acho que a agenda social e laboral está totalmente subalternizada no debate à esquerda. Das nossas visões parciais, assim que seja, que a coisa já esteja equilibrada. Mas deixa-me só colocar-te um exemplo. Essa política da persuasão pode-se fazer de várias formas. Quer dizer, o momento mais persuasivo de uma política de alianças do antirracismo que existiu nos últimos tempos foi a fotografia meio incidentalmente tirada por um fotógrafo em Inglaterra, em que um militante, ativista do Black Lives Matter, negro, carrega um simpatizante de extrema-direita. Quer dizer, é uma política, não é de aliança, evidentemente, com o sujeito que está a ser... Aquela imagem fez muitos pontos. Não fez pontos com o sujeito que está a ser transportado, seguramente, mas fez pontos com quem, de alguma maneira, percebe que a ideia de Black Lives Matter não é que elas importem mais do que as outras, mas onde justamente a luta contra o racismo não é a luta para afirmar a igualdade entre as identidades raciais, é a luta para que, enfim, a racialização deixe de ser um processo discriminatório. Mas é um processo politicamente em aberto e acho que sim. Deixa-me falar da coisa que para mim é mais difícil neste debate. Não se está, eu vou utilizar um termo, aliás foi usado por um jornalista americano e o Andrew Sullivan utilizou-a de novo de outra forma. Se não se está a tentar impor uma clareza moral impossível de aplicar à história. É curioso porque o relativismo moral de que alguma esquerda é acusada é agora utilizado por essa esquerda contra o lado oposto, como se o relativismo moral não implicasse também o tempo. Sim, acho que a questão do relativismo é muito interessante porque, de facto, agora vou recuperando um bocado aqueles debates intelectuais com que nos iniciámos entre o marxismo cultural, os pós-modernos, a direita. De facto, há um conjunto de correntes políticas e posicionamentos e grupos de opinião à direita que se tornaram particularmente hábeis na prática do relativismo. O debate sobre as alterações climáticas é o melhor exemplo a esse respeito. Digamos que relativismo moral todos usam um bocadinho sempre que é preciso. Sim. Agora, o que me parece em relação a estas figuras... muitos destes gestos de derrubo de estátuas de figuras que são consideradas nossas contemporâneas, por quem as derruba, não se trata, volto a insistir, não se trata de uma questão da história, trata-se de tomar partido contra, e isso evidentemente, tomar partido contra é tomar partido pelos meus códigos morais contra os códigos morais, ou se quisermos, políticos, ideológicos, estéticos, de outros, e desse ponto de vista nem sequer é uma questão de relativismo, é uma questão de afirmação de posições. Quais é que podem ser, então colocaria a questão nestes termos, quais é que podem ser os efeitos disto para a forma como olhamos a história? Eu acho que o primeiro efeito interessante pode ser... É ver a história como um confronto entre o bem e o mal, não é? Portanto... Claro, há esse risco, mas há uma primeira, se quisermos, lição que eu acho que é interessante tirar, é que nem todos vivemos historicamente, isto é, nem todos olhamos para as coisas à procura daquilo que nelas faz parte da história e daquilo que nelas faz parte do presente. Essa, se quisermos, concepção de um tempo como um tempo organizado historicamente não nos acompanha a nenhum de nós que estamos aqui sentados a esta mesa sempre, não acompanhou todos os povos, não acompanhou todas as épocas. E depois, o problema mais com que os historiadores de alguma maneira mais diretamente se deveriam confrontar sempre é que, ainda que os historiadores pressuponham e tenham que pressupor para acreditarem que fazem história, que estudam história, que o tempo é composto de mudança, para citar alguém que é conhecido,
a linha que separa o que é o presente e o que é o passado é uma linha muito móvel. Há acontecimentos há 500 anos que aconteceram há 500 anos e que em algumas sociedades não te avances por aí, porque há uma parte que eu quero mesmo falar sobre isso. O Presidente da República, traduzindo de forma muitíssimo clara aquilo que parece ser a posição do português médio, vou utilizar esta expressão arriscada, mas o Presidente tenta, grande parte das vezes, fazer isto. Este Presidente especificamente. Mas é um português que conhece mais portugueses. Exatamente. Atualmente. Exatamente. Talvez isso ajude. Ele disse: começamos no Dom Afonso Henriques, pela perseguição aos muçulmanos, seguimos pela primeira dinastia e vai tudo até à Torre de Belém, ou recuando até ao tempo dos romanos e gregos. Fecha aspas. Esquecendo a simplificação que é propositada, onde é que está a fronteira para um julgamento não ser anacrónico? Ok. Eu dou aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Departamento de História, que é um departamento que tem pessoas que se ocupam de várias épocas e vários períodos. Um bom colega medievalista que por lá tenho costuma normalmente brincar, em jeito de provocação, com os historiadores contemporâneos, dizendo que aquilo não é bem história, onde eu estou incluído, dizendo que aquilo não é bem história, porque eles, na verdade, se ocupam do tempo presente, é mais jornalismo. Diz alguma coisa sobre a impressão que os historiadores terão dos jornalistas, mas isso é um outro assunto. Os historiadores é basicamente quase toda a gente. E, portanto, no fundo, a história contemporânea, que de resto é uma expressão que poderia ser lida como um oxímoro, no fundo é uma expressão em si mesmo contraditória, não seria história porque se ocuparia do presente. Qual é que é entre os vários problemas que esta provocação comporta, qual é que é o problema maior? É que depois, dentro dos historiadores contemporâneos, os historiadores do século XIX dizem o mesmo dos historiadores do século XX. E depois somos capazes de encontrar nos historiadores do século XX aqueles que dizem: eu não estudo o 25 de Abril em diante porque isso é o nosso presente. Ou seja, a fronteira entre o presente e o passado é uma fronteira que é sempre determinada a partir do presente, de acordo com as perspectivas subjetivas de cada um de nós. Ela não está inscrita. Porquê é que é difícil para os historiadores aceitarem isto? Porque isto torna muitos dos argumentos que os historiadores utilizam para justificar a necessidade da sua própria existência, de serem financiados, relativamente inútil. Porquê é que nós, historiadores, dizemos que somos necessários? Porque existe uma coisa que está à espera de ser descoberta, que está à espera de ser conhecida, que está à espera de ser preservada, que é o passado. A partir do momento em que nós dizemos o passado é não uma invenção ex nihilo, mas é um objeto que é construído no presente, quando decidimos o passado ficar logo ali no 25 de Abril de 74, ou o passado se calhar é o 11 de Setembro de 2001, nós estamos a dizer que, no fundo, o passado não existe antes do próprio historiador e do seu olhar. Pura e simplesmente ele é construído, o objeto de estudo é construído pelo historiador. E por isso é que é impossível, de resto, uma história objetiva, porque nós, desde logo, a construímos. O problema do anacronismo que tu colocas é, evidentemente... Que existe, não é? Claro, e que é o pecado que todos os estudantes de História, em regra, são ensinados. Eu vou cometer... Eu até acho, se quiseres, utilizando mal a expressão, uma das razões porque eu sou... Ou seja, eu participei em muitos debates, tu provavelmente também, sobre a forma como se avaliam outras culturas. E há uma outra espécie de anacronismo que não compreende a realidade daquelas culturas e julga aos olhos da nossa. Isto tem evidentemente limites, porque nós consideramos que há, vamos pôr aqui muitas aspas, alguns valores que são minimamente universais, de alguma forma. Isso põe-se em relação ao tempo. Claro, e de resto as duas coisas articulam-se. Por exemplo, neste debate sobre como é que nós vemos o passado, pelos olhos do presente ou pelos olhos do passado, não é? É sempre pelos olhos do presente, evidentemente, não é? Tem que ser, não é? Não temos outro remédio porque nós não estamos no passado, certo. Estamos no presente, não é? Certo. O que nunca se coloca, de qualquer das maneiras, é a questão de no passado existir mais do que um par de olhos. Isto é, como é que se olha a escravatura? Pelos olhos do presente ou pelos olhos do passado? Por que não colocar a questão noutros termos? Como é que se olha a escravatura? Pelos olhos do escravizado ou pelos olhos de quem escraviza? São certamente olhares diferentes. E seguramente... Sendo que o olhar que está escrito... Sendo que o olhar que tende a estar escrito... É do escravizador. É do que escraviza. Exatamente. E, portanto, o tempo não se divide apenas, digamos assim, ou a forma de olhar para a história não se divide apenas entre como é que se olha no presente e como é que se olha no passado. O passado é constituído de múltiplos olhares e isto é algo que, na verdade, é muito fácil para nós percebermos. Nós percebemos que vivemos em sociedades em que não estamos de acordo em muitas coisas. Porque raio é que o
passado havia de ser um país diferente. Havia seguramente perspectivas diferenciadas. A questão do anacronismo que se coloca aos historiadores, eu acho que enfim, é o pecado de que todos os historiadores em regra se procuram afastar, e que é um pecado que tem que de alguma maneira começar a ser, se quisermos, temos que começar a conviver melhor com ele, enfim. Temos-nos habituado a conviver bem com um conjunto de outros pecados que todos nós fazemos individualmente, pessoalmente, enquanto sociedade. Os historiadores têm que aprender a conviver melhor com o pecado do anacronismo, que passa por não alimentar a ilusão de que alguma vez vão olhar para o passado tal como ele foi, e portanto vão seguramente sempre projetar o seu olhar sobre o passado. Ou seja, perceber que não conseguem mesmo compreender, que não têm uma capacidade de compreender o passado absoluta. Porque para já o passado nunca foi um só, houve sempre diferentes pontos de vista no passado. Segundo, o ponto de vista em que o historiador se encontra no presente depende sempre da corrente historiográfica em que ele se insere, do seu humor naquele dia, enfim, entre outras coisas mais estruturantes. Existe, ainda assim, um risco quando se atira completamente para o caixote de lixo o perigo do anacronismo. Ou seja, eu não estou a defender que não haja preocupações interessantes no alerta que os historiadores frequentemente lançam em relação ao anacronismo. A maior das quais é tomarmos o passado e o presente como se pertencendo ao mesmo tempo histórico. Não, seguramente que não pertencem ao mesmo tempo histórico. Dizer que não pertencem ao mesmo tempo histórico não significa, como é evidente, dizer que são absolutamente incomensuráveis um com o outro, e sobretudo parece-me que não significa admitirmos que nesse passado há um conjunto de questões que fazem ligação direta, que são contemporâneas de questões que existem no nosso presente e outras que não, e que isso depende do nosso presente. Ou seja, para simplificar, pode perfeitamente para alguém que destrói a estátua do Cristóvão Colombo, ou assim o pretende fazer, o tempo inaugurado pelo Cristóvão Colombo ser um tempo que ele vive como sendo o seu presente, numa linha de continuidade com as dinâmicas de discriminação económica, racial que serão criadas, e para outros pode não ser assim. E, portanto, a própria ideia de quando é que começa o presente e de quando é que começa o passado é tudo menos suscetível de ser objetivamente determinado. Há aqui um exemplo que ajuda a complicar, que apesar de serem de tempos diferentes, não são de tempos assim tão diferentes. O argumento definitivo de quem diz que as estátuas se podem abater, foi o argumento que eu usei sempre e é imbatível, é a utilização de imagens de estátuas abatidas de Hitler ou de Stalin. E as pessoas dizem, ok, essas eu compreendo. Mas não resulta quando se mostra uma estátua vandalizada de Leopoldo II, que foi, acho que é indiscutível, pelo menos para qualquer pessoa que conheça minimamente a história colonial, um genocida. A minha complicação é outra. Portanto, porque é que resulta num caso e não resulta noutro? E a hipótese que eu ponho tem a ver com os atores. Os próprios atores da história terem poderes diferenciados e não aquela fácil que é quem escraviza, que é escravizado, mas as próprias vítimas terem da história que nós atribuímos o papel de vítimas. Ou seja, depois da Segunda Guerra, os judeus ganharam a capacidade de influenciar e marcar a forma como olhamos para a história. Felizmente, digo eu. Ou seja, ganharam a capacidade de contar aquilo que tu dizias, contar a história pelo olhar do escravo. Nós hoje conseguimos ouvir a história contada pelo olhar do perseguido na Segunda Guerra, conseguimos, muitas vezes, aliás. E isso não acontece, com os negros. Não têm direito sequer, não são vistos como herdeiros da escravatura, enquanto os judeus que não passaram pelo Holocausto são vistos como herdeiros não só do Holocausto, mas toda a perseguição aos judeus. Os negros não são vistos como herdeiros. Tu achas que há uma questão também de legitimidade conquistada para reescrever a história das próprias vítimas, que é diferenciada? Sim, seguramente, ou seja, no fundo a forma como nós recordamos o passado diz tanto sobre esse passado como diz sobre o presente em que o vivemos e, portanto, diz tanto sobre a correlação de forças, as lutas desse passado, como aquelas que são travadas no presente e as coisas articulam-se. No caso específico da figura de Hitler e de Stalin, a memória da Segunda
Guerra Mundial, isto é, a memória do século XX. Estou aqui a dar alguns saltos lógicos, mas creio que se percebe. Ou se quisermos até a memória da nossa época contemporânea em geral, foi construída sobretudo a partir de finais do século XX, a partir da queda da União Soviética, do bicentenário da Revolução Francesa, que foi uma discussão importante agora já no meio historiográfico. Ela foi construída como uma memória contra qualquer perigo de radicalização, seja à direita, seja à esquerda, no espectro político, e contra qualquer tentativa, se quisermos, revolucionária, seja à direita, seja à esquerda, e em última instância a figura de Stalin e a União Soviética, e a figura de Hitler e a figura da Alemanha nazi foram colocadas como os polos contra os quais nós queríamos construir o nosso presente e o nosso futuro. A persistência que o conceito de totalitarismo tem no debate político, no debate mediático, que já não tem no debate historiográfico, porque em grande medida foi afastado, até mesmo para fazermos sentido da experiência nazi. Mas o sucesso que o conceito de totalitarismo continua a ter, como se quisermos, o grande mal com dois rostos em relação ao qual nós nos posicionamos, é absolutamente central. E evidentemente que a questão colonial ficou sempre secundarizada, e ficou secundarizada, entre outras coisas, porque as democracias que venceram são herdeiras do colonialismo. Depois existem, evidentemente, aqui, se quisermos, falhas nesta lógica que eu estou a representar. O caso português é um caso interessante porque é um caso onde a descolonização e a passagem à democracia coincidem. O que tem efeitos virtuosos e tem efeitos perversos. Acho que tem efeitos sobretudo perversos. E, portanto, isso pode acontecer. O caso que tu colocas, se quisermos, da memória construída a partir de uma identidade antissemita judaica, é um caso interessante porque, evidentemente, por um lado tem bastante importância na demonização da figura de Hitler, ou seja, há seguramente variedíssimos motivos para demonizar Hitler, mas é verdade que a questão do antissemitismo tornou-se uma questão central. Isso de resto está estudado por exemplo, pessoas que são presas no início dos anos 30 na Alemanha sob suspeita de serem membros do Partido Comunista e que acabam por sobreviver a toda a experiência de repressão do regime nazi e que posteriormente recordam a sua prisão como tendo tido origem no facto de serem consideradas judeus. Portanto, há um processo de transformação da memória e o antissemitismo tem uma força muito importante na maneira como vemos a experiência nazi. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante ver que a memória digamos assim, promovida pelas políticas antissemitas de memória, se quisermos, pelas políticas judaicas, ela não casa completamente bem com esta ideia do totalitarismo dos dois monstros, Hitler e Stalin, porque justamente o que haverá sempre, ou tendencialmente há sempre na intervenção de intelectuais, de movimentos, de associações que hoje representam de alguma maneira a memória das vítimas do antissemitismo nazi, é a ideia de que não é equiparável o stalinismo ao nazismo. Apesar do stalinismo ter perseguido os judeus, mas sim. Mas, digamos assim, com não era um programa. E, portanto, a natureza única que muitas destas associações reivindicam para o Holocausto não permite sequer a equiparação totalitária. Mas é evidente que as correlações de forças no presente determinam isso e, de resto, nada está garantido que a memória que hoje façamos não vá ser reescrita outra vez. Não seja o próprio Stalin, a própria figura de Stalin foi diferente ao longo, ou seja, Stalin foi durante um tempo razoável associado ao derrubo de Hitler e, portanto, não demonizado como depois mais tarde veio a ser, não é? Claro, ou seja, as figuras que ficaram associadas ao derrubo de Hitler, Stalin, Churchill, etc., têm um prestígio que daí lhes resulta muito significativo, mesmo que em 47 depois de ter dado a independência da Índia, no caso inglês, evidentemente, e no caso de Stalin, enfim, há formas de memorializar que são muito diversas. Basta ver a figura de Stalin e uma certa ambiguidade que a rodeia na forma como a história nacional da Rússia é hoje contada e as políticas de memória. Então agora vou complicar ainda um bocadinho mais. O que interessa na estátua é o que ela pretende, isto digo eu, o que interessa na estátua é o que ela pretende representar, não quem ela representa, digo eu. Da mesma forma que a homenagem a Martin Luther King ou Mahatma Gandhi são tributos ao antirracismo, ao anticolonialismo e ao pacifismo,
e não ao possível machismo, por exemplo, destas duas figuras. A estátua de Churchill é um tributo ao combate aos nazis, não à sua postura racista em relação aos indianos. Reinterpretar estas estátuas não é destruir o melhor que elas transmitem. Sim, percebo o que colocas, percebo a questão que colocas. Eu diria, aliás, não discordando, há duas coisas que importam: quem é representado, porque é representado e como é representado. No caso da estátua do Padre António Vieira, as três questões estavam em jogo e, na verdade, aparentemente, eu diria até, se posso me fazer de intérprete do autor das pichagens ou da autora das pichagens, o que estava em causa, pelo menos, era não a figura do Padre António Vieira, mas a sua representação de acordo com um modelo tendencialmente paternalista, eurocêntrico, colonialista. Volto ao Churchill, porque a minha pergunta seguinte é sobre o Padre António Vieira. Volto ao Churchill. Acho que eu percebo o que dizes, sim, evidentemente o contexto em que a estátua é criada pode ter importância para a interpretação que dela é feita, e nesse ponto de vista homenagear Stalin pela libertação que, de alguma maneira, pelo combate que ele desenvolveu na Segunda Guerra Mundial ou liderou contra o nazismo, não é a mesma coisa que homenagear Stalin pelas políticas que desenvolveu em relação aos camponeses no contexto ucraniano. Em Paris existe uma estação de metro ainda chamada Stalingrado, justamente em homenagem ao combate da Segunda Guerra Mundial, e estes contextos contam e devem contar, parece-me a mim, na altura de nos posicionarmos. Agora, dito isto, é evidente que para quem observa uma estátua observa-a independentemente, pode observá-la independentemente do próprio contexto. Vou colocar um exemplo limite, que não se deve nunca colocar, que são exemplos limites em que se utiliza a figura de Hitler, não é? Mas que serve para pensarmos e para eventualmente algum intelectual de direita fazer uma caricatura do que eu aqui estou a dizer. Se um grupo de vegetarianos erigir uma estátua a Hitler porque ele era vegetariano, com certeza que vale a pena ter em conta esse contexto, mas também compreendemos que ainda assim toda a gente a queira derrubar, ou muita gente a queira derrubar. Ou seja, em última instância, as separações que colocas creio que são úteis para pensar, são úteis para agir, mas não resolvem, se quisermos assim. Ou seja, o que eu quero dizer com isto, eu percebo o que é que tu estás a dizer, é que a questão do contexto é importante no sentido em que as comunidades precisam de heróis. Se calhar discordas disto. Esta se calhar é a parte que nós discordamos. Eu discordo que sejam precisas comunidades. Pronto, é aqui que começamos. Eu acho que são precisas e quando sempre que alguém acredita que elas não são precisas, ignora, e depois elas criam-se de outra forma, e às vezes de formas ainda mais perversas, e como se estão a ver agora com as redes sociais, por exemplo. Mas precisam de heróis. Precisam de narrativas que se justifiquem a si próprias. Todos os coletivos, não nos chamamos de todos os coletivos precisam de narrativas. E há aqui um risco, não é? Que é, todas as personagens são contraditórias, que é sobrar nada. Okay. Então, eu acho que todas as comunidades, todos os coletivos, todos os indivíduos, todos os sujeitos, entidades, o que queiras chamar, tendem a produzir narrativas que façam sentido da sua experiência. Vamos colocar a questão nestes termos. Essas narrativas não têm que ser, vou utilizar uma palavra feia, rebarbativas. Isto é, não têm que ser narrativas identitárias. Não têm que ser narrativas nas quais nós estamos à procura de confirmar aquilo que achamos que somos naquilo que nos damos a ver. Nós não... Dá um exemplo, Aristides Sousa Mendes. Eu não quero saber nada de tudo. Vou pôr a mesma coisa. Eu não quero saber nada sobre o Aristides Sousa Mendes. Quer dizer, eu sei, mas não é isso. Para mim não é relevante. Quando o Aristides Sousa Mendes vai para o Panteão, não é relevante saber conhecer em pormenor a figura do Aristides Sousa Mendes, porque a única importância do Aristides Sousa Mendes é um episódio específico na sua vida, e é isso que eu não quero dizer que a minha comunidade é isto. Eu quero dizer que eu quero que a minha comunidade seja aquilo. Eu desejo que a minha comunidade seja aquilo. E esse desejo é importante como projeto comunitário. Vamos pensar pela primeira... Estou a pensar por isso pela primeira vez, mas creio que claramente no caso do Aristides Sousa Mendes é uma figura que é um gesto.
E poderia-se resumir a isto. No caso de figuras como Churchill ou mesmo Gandhi ou outras, há problemas de conflitos entre coletividades. A estátua é criada por quem na altura tinha o poder de criar estátuas, e quem tinha o poder de criar estátuas no contexto do Gandhi era o nacionalismo anticolonial, mas a estátua a outras comunidades, a partes de subgrupos étnico-raciais ou de género no contexto indiano, pode ter um outro significado. No caso de Aristides Sousa Mendes, admito que, pelo menos em tese, essa questão não se coloca. Enfim, talvez o grupo dos diplomatas dos negócios estrangeiros se sinta ofendido porque estão a fazer uma estátua a alguém que não cumpriu ordens, não é? Que é normalmente a crítica que lhe é dirigida por alguns setores historiográficos e também memorialísticos e políticos. Agora, acho que, digamos assim, apesar das minhas posições de pouco interesse por movimentos de construção de estátuas ou de fixação da memória em torno de heróis ou sequer de produção de qualquer narrativa identitária, acho que é interessante discutir no interior dessas narrativas identitárias o que é que se escolhe memorizar e o que é que não se escolhe memorizar. Vou dar um exemplo concreto, então, que nos pega neste exemplo muito recente da estátua do Padre António Vieira. Eu sempre conheci aquele arco pelo Largo do Cauteleiro, porque está lá uma estátua, uma figura anónima da nossa vida diária, que é do Cauteleiro, que não é uma figura heroica, ou então entra na categoria do herói popular. E é uma estátua que, desse ponto de vista, marca uma certa relação com o tempo, tem um caráter... Aliás, aquilo antes da estátua, é uma estátua que marcou mesmo aquela praça, porque eu ainda me lembro daquela praça sem a estátua do Cauteleiro, e ninguém a conhecia como estátua do Cauteleiro, portanto o Cauteleiro ganhou ali, afirmou-se, sim. E portanto, há estátuas, quer dizer, a estátua, vamos ver, nem é preciso sequer às vezes sairmos do cânon da estátua erigida ao herói nacional. A estátua ao soldado desconhecido está a meio caminho entre uma estátua que glorifica o herói de carne e osso individual na tradição memorialística liberal e nacional, e uma estátua mais anonimizada, em que a ideia de nação está, digamos assim, disseminada socialmente. Acho que há hipóteses desse género que podem ser exploradas. O Partido Comunista Português aí há um ano e tal apresentou na Câmara Municipal de Lisboa um projeto para a construção, creio, do Museu do Operário, por exemplo. É uma ideia interessante. Enfim, tem este problema de eventualmente fazer com que se considere que o operário seja já uma questão do passado, que pode ser discutível, mas existem outras formas de construir políticas memorialísticas que não passem pela fixação de heróis, que não passem sequer pelo modelo da estátua, que não passem pelo modelo da estátua fixa no espaço público como uma espécie de realidade inamovível e indisputável. E se olharmos para a história do século XX, desde das práticas monumentais e memorialísticas construídas, por exemplo, em Berlim, nos últimos anos e décadas, em relação à experiência nazi, até... É curioso que nós não temos memoriais praticamente em Portugal. Não. É como se nunca tivéssemos cometido um crime. Isso é outro. Aliás, agora vai haver no Arco de Domingos, um memorial por causa da escravatura, que curiosamente foi ganho, não foi decidido pelo poder político, foi no orçamento participativo e escolhido através de votação do poder político, o que é uma coisa um pouco extraordinária, que a gente não tenha um único memorial à escravatura. Não é? Há uma coisa que tu referes que é engraçada, que tinha que ver, começaste a entrevista há bocado por falar do parque temático que no fundo tinha sido criado em Budapeste, e que era uma solução do ponto de vista da política memorialística para, enfim, acomodar diferentes épocas, diferentes modas. E para fazer uma afirmação política ao sem mesmo tempo, manter. Portanto, uma discriminação e uma integração ao mesmo tempo. Nós aqui tendemos, eu próprio, a olhar para os monumentos, para as esculturas que, por exemplo, estão ali na zona de Belém, como fazendo parte da memória pública da nação inscrita na cidade. Não é? Eu às vezes tenho colegas historiadores que vêm de fora e faço, como bom lisboeta, levo-os a comer os pastéis de Belém e faço a tour pelo padrão dos descobrimentos, e a expressão deles é que aquilo é um parque, é muito engraçado porque é um parque temático. E foi o que foi, não é? Foi o que foi. Portanto, mesmo a fronteira entre o parque temático... As pessoas não saibam, mas aquilo vem da exposição do mundo português e é de facto era um parque temático. No fundo, as políticas de memória públicas fazem de todo o espaço nacional, de todo o espaço urbano, uma espécie de grande parque temático. Claro que nós naturalizamos. Elas de alguma maneira fariam parte do nosso dia-a-dia.
Enfim, a estátua do Padre António Vieira nunca ninguém tinha reparado nela até o momento em que ela se tornou objeto de controvérsia, tirando 2 ou 3 pessoas. Mas ninguém ter reparado nela não quer dizer que ela não faça um efeito, não é? É uma espécie de Então vamos falar do Padre António Vieira, da estátua, que já lá foste várias vezes. A vandalização da estátua, ou chama-lhe o que tu quiseres, a intervenção na estátua, podemos chamar-lhe vandalização, fez-se quando não há o mesmo lastro de debate que podemos ver nos Estados Unidos e Inglaterra, que é já para mim um problema. Pode ser que comece um debate, mas para começar um debate tu compreendes esta escolha. Não estou a dizer se concordas ou discordas com a vandalização. Para começar um debate compreendes esta escolha. Ou seja, do que eu percebi, não percebi porque não sei quem é que fez aquilo e a pessoa não falou, começa logo para mim, mas isso eu não quero, não cabe aqui no nosso debate. Eu tenho um problema com a intervenção anónima, porque a intervenção anónima não tem propósito. Somos nós que temos que lhe atribuir um propósito. Mas do que eu percebi, a questão é fazer uma espécie de exegese da estátua, não é? O que é que a estátua, não o Padre António Vieira, o que é começar o debate num grau de sofisticação estranho para quem ainda não fez debate nenhum. Por exemplo, se tivesse sido a estátua do Vasco da Gama, poderíamos fazer um debate mais interessante sobre o nosso passado. Fala-se com um indiano sobre o Vasco da Gama e percebe-se como são desencontrados os olhares sobre uma figura como ela. Não te perturba a escolha do Padre António Vieira, deste ponto de vista? Quer dizer, eu tenho as dificuldades que tu também trazem, no fundo, atribuir uma intencionalidade... Sim, pode ter sido um tipo que estava bêbado. Eu não querer... Ou seja, há momentos em que fazer política não passa por as pessoas quererem abrir debates. Não quer dizer que essa seja a posição fixa de todos os movimentos e de todas as intervenções. Eu suspeito que, ou digamos assim, acho que o gesto pode ser interpretado também da seguinte maneira: tratou-se de participar num movimento global. E depois podemos dizer, bom, essa participação fez pela forma de replicar, de imitar... De mimetismo pouco crítico. De mimetismo pouco crítico. Eu, como sou, digamos assim, um defensor... É o meu caso. Eu acho que houve ali um mimetismo pouco crítico. Depende qual foi a intenção, mas no fundo a ideia... poderá ter sido justamente essa. Isto aqui também acontece. Aqui também acontece uma intervenção que vai no sentido das intervenções que estão sendo feitas a Lourdes. A escolha do Padre António Vieira, por um lado, sim, evidentemente que haveria figuras mais óbvias. Se a escolha foi a estátua em si mesmo, creio que é uma escolha relativamente feliz, no sentido que não se trata de atacar a figura, mas uma estátua muito recente. Tem 3 anos, por isso, com, se quisermos assim, uma intencionalidade política que lhe pode ser atribuída. E que é curioso porque é uma estátua que, na realidade, ela própria vai em contraciclo com o discurso que existe sobre o Padre António Vieira. Ou seja, o que nós valorizamos todos no Padre António Vieira não está naquela estátua. O que está naquela estátua é o oposto, não é o contrário. Todos, não sei, enfim, eu não sou um especialista no Padre António Vieira, mas acompanho os debates historiográficos e académicos em torno... Eu não estou a dizer o que é que foi o Padre António Vieira, estou a dizer o que nós valorizamos hoje no Padre António Vieira é o contrário do que ali está. Não sei, bom, o escultor valoriza o que ali está, a Santa Casa da Misericórdia aparentemente também se simpatiza com a figura, e o próprio Presidente da Câmara de Lisboa, apesar de também ir inaugurar um memorial em relação à escravatura, não se coibiu de inaugurar a estátua, e creio eu que o fez com algum contentamento e regozijo. E, portanto, acho que há várias formas ainda hoje em dia de nos apropriarmos da figura do Padre António Vieira. Ela é suficientemente plural para isso, quase todas as figuras o são suficientemente plurais para isso. Mas digamos que a do Padre António Vieira é mais difícil desse ponto de vista do que Vasco da Gama. Acho que há um conjunto de questões que a figura do Padre António Vieira tem que tornaram este debate, se quisermos, mais inflamado. A associação à língua portuguesa. A língua portuguesa é uma espécie de fetiche que os intelectuais portugueses da esquerda à direita têm, e tratam-na de uma forma... Onde eu me incluo, portanto... E tratam-na de uma forma patrimonializada, e, portanto, justamente como um fetiche, esquecendo aquilo que o Alfredo Margarido, historiador, antropólogo também, especialista em literatura já falecido, dizia: a única língua que nós temos é aquela que está dentro da boca e com um músculo com o qual falamos, e fazemos outras coisas eventualmente. Agora, o que a estátua do Padre António Vieira, desse ponto de vista, aos problemas que coloca, creio eu que são esses. Ou seja, o debate inflamou-se
porque é a figura da língua e, portanto, remete para um imaginário muito partilhado em Portugal. Não sei se mais em Portugal do que noutros países, mas acho que é uma hipótese que vale a pena pensar. Partilhado no espectro político-ideológico, digamos assim, da extrema-direita à esquerda radical, com exceções, se quiséssemos agora representar isso político-partidariamente, evidentemente, e portanto é uma figura particularmente intocável por isso. É intocável porque o modo como o legado da Igreja também se trabalha em Portugal politicamente é justamente não o discutindo, e isso faz parte de um acordo no contexto. Mas não reconheces que é começar o debate pelo sítio mais difícil? Talvez. Isso pode inquinar um debate. Pode inquinar um debate. Nós não estamos aqui a discutir, acho que as pessoas já perceberam, nós não estamos aqui a discutir o que é que achamos ou não achamos daquele ato. Estamos a tentar perceber o que efeito é que ele tem. E pode, ao mesmo tempo, dirigir o debate a um conjunto de questões mais fulcrais. O meu problema mantém-se a mesma discussão de alianças, ou seja, pôs-se não sei quantas pessoas imediatamente fora do debate que até poderiam estar dentro. Claro. E eu acho que isso, em geral, eu continuo sempre a ter um olhar político sobre estas coisas. Repara, deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão do mimetismo. É que o mimetismo não está apenas em derrubar estátuas aqui porque lá fora são derrubadas. O mimetismo também está de alguma maneira subjacente à crítica que é feita a essa ideia, que é, mas lá fora houve um debate primeiro antes de se passar ao derrubo das estátuas. Como se os passos que se passassem aqui tivessem que ser exatamente os mesmos. Uma espécie de teleologia da contestação. Não, tem a ver com uma coisa... Não, eu percebo o que é que tu estás a dizer. E sim, as coisas não têm que seguir exatamente todas da mesma maneira. E a nossa história, a história de todos os países está careca de ter saltado etapas e nós não fizemos todo o movimento para a libertação das mulheres que todos os outros fizeram. Felizmente demos alguns saltos até porque íamos atrasados. A discussão é nem sequer existir ou ser muito curto um movimento social que pode estar associado a isso, e em que o debate se mantém num círculo muitíssimo restrito que depois não tem correspondência política. Isso percebes entre o divórcio entre o que foi a manifestação contra o racismo e o que depois foi aquele ato. Enquanto a manifestação do racismo tu tinhas presente, para além de muita gente, grande parte das pessoas dos bairros, das comunidades negras estavam presentes, estavam lá. Aquilo já corresponde a qualquer coisa que nasceu em Portugal na última década, que não bate certo com aquela ação do padre António Vieira. Sim, mas, ou seja, no fundo, eu percebo o que estás a dizer, mas estamos a pressupor aqui uma espécie de que há um sujeito coerente por trás, não é por trás, no sentido que estamos a suspeitar do ponto de vista policial. Sim, não faço mas quer dizer... É que não faço mesmo. O processo eu acho que se faz de várias coisas, quer dizer, não vale a pena estarmos a debater muito, creio eu, pressupondo essa coerência. Eu percebo a tua preocupação em relação aos efeitos, no fundo, que as polémicas podem ter, e evidentemente aquele gesto pode ter o efeito, exatamente. Aquele gesto pretendeu ter um efeito, e todos os gestos que pretendem ter um efeito, quem os pratica e quem vive debate a sua eficácia. Isso parece-me evidente. Os pressupostos do que é eficaz é que podem não ser necessariamente os mesmos. Em Cabo Verde ainda podemos ver intactas as estátuas dos colonizadores. Em quase todas as ilhas, e na Ilha do Fogo isso é especialmente evidente, talvez por o papel que tinha especificamente a Ilha do Fogo. Não há risco de estarmos a ser mais papistas do que o Papa? Sim. Eu sei que esta pergunta tem milhares de alçapões possíveis. Sim, até sobre a história de Cabo Verde. Eu acho que é uma pergunta interessante e que justamente vai ao encontro daquilo que frequentemente é argumentado, que é a relação dos países africanos de língua oficial portuguesa, para utilizar a expressão do Palácio das Necessidades. A relação desses países com Portugal não é uma relação que se paute pela mesma conflituosidade, em regra, que se pauta, por exemplo, a das ex-colónias sob domínio da França ou de Inglaterra com a Inglaterra. Acho que há várias razões para isso, e as razões encontram-se no passado, eventualmente, algumas delas, mas encontram-se também no
presente é que, pura e simplesmente, Portugal não exerce uma posição que possa ser classificada como neocolonial e não exerce, não me parece que seja necessariamente porque não queira, é porque não pode, não tem poder sobre justamente esses países. Pelo contrário, o que nós frequentemente até vemos em alguma inteligência portuguesa é utilizar-se o argumento muito discutível do colonialismo de inversão para dizer que, não sei, há donos angolanos de Portugal, para utilizar a expressão de um título de um livro que também conhecemos. E, portanto, há um livro de pessoas de esquerda. Há um problema que tem... Primeira questão, acho que é esta, ou seja, a forma dos países africanos independentes lidarem com o seu passado colonizado e com o seu colonizador, ex-colonizador, depende também das relações de força que hoje estabelece. A forma como os Estados Unidos da América lida com a Inglaterra não é a mesma forma como a Índia lida com a Inglaterra e com o passado colonial, imperial inglês. A segunda questão, no caso específico de Cabo Verde, bom, há um conjunto de especificidades que têm que ver com Cabo Verde não ser, por exemplo, a Guiné, embora também se possa até encontrar... o papel que Cabo Verde teve no próprio processo colonial, não é? E tem que ver com alterações na história de Cabo Verde desde a independência, ou seja, sobretudo a partir dos finais dos anos 80. Mas a verdade é que as estátuas lá continuaram durante todo o processo de independência, acho que não foram derrubadas, não é? Mas houve um grande movimento de descolonização, como em geral existiu nos países africanos, da toponímia, do nome das instituições, da presença da estatuária pública também em Cabo Verde como noutros países, e no caso de Cabo Verde, como também de alguma maneira noutros países, a partir sobretudo dos anos 90, no contexto de transformações no interior de Cabo Verde, uma certa deriva europeizante, no contexto da queda da União Soviética e, portanto, se quisermos também de uma desmarxisa-leninização do espaço público nesses países, houve um reatar, se quisermos, ou a produção de um laço diretamente ligado aos descobrimentos. A narrativa portuguesa sobre os descobrimentos, ela, a determinada altura, sobretudo nos anos 90, procurou separar claramente a experiência colonial e a experiência imperial portuguesa da experiência das descobertas. Procurou quase que fazer uma espécie de salto lógico entre os descobrimentos e a globalização, é esse o grande mote da exposição de 1998, e pondo entre parênteses esses quase 500 anos que correspondem à parte do colonialismo. Coisa que se vê outra vez no debate sobre o Museu da Descoberta. Seguramente, e este ainda há quem fale do politicamente correto, as voltas que se teve que dar para a coisa parecer e a conotação, outra coisa. A conotação entre expansão, o momento da expansão e a globalização, no fundo, como se Portugal fosse o lugar que, no fundo, teria posto em comunicação o Vasco da Gama e o Bill Gates, não é? Para utilizar um tópico da Expo 98, fez com que justamente o período colonial e o período imperial o que é extraordinário porque o grande contributo, de facto, de Portugal para a globalização foi o tráfico negreiro transatlântico. Foi essa a grande novidade que Portugal deu ao mundo, não é? Foi, quer dizer... Eu sei que agora sou eu que vou ser atrocidade, mas é verdade, é a grande diferença, porque a escravatura já existia, evidentemente, a grande diferença é esta: Portugal criou o primeiro mercado global, por assim dizer, ou transatlântico, no caso, sim, pessoas. A questão que referes, sim, ou seja, é um salto que foi dado, mas que é muito difícil de dar, não é? E a importância que tem, não apenas no debate português, mas no debate atualmente e nos conflitos que atualmente estão a ter lugar, é central, porque é evidente que existiam práticas de escravatura anteriores a Vasco da Gama, a Cristóvão Colombo, mas é evidente que a escravatura moderna associada à discriminação racial, associada à estruturação geopolítica do mundo tal como o conhecemos. Aquilo que leva os negros a dizer que, por exemplo, o racismo contra os negros é uma coisa universal, ao contrário de outros racismos. Não é? Aquilo que leva os nacionalistas portugueses, da direita à esquerda, a reivindicarem o mérito de terem criado um mundo tal como ele existe, é aquilo que também leva um conjunto de pessoas que vivem nesse mundo que hoje existe e que, apesar de tudo, têm uma opinião ligeiramente mais negativa sobre o mesmo, a dizerem que não é de mérito, mas de culpa que se deveria estar a falar. É provável que seja das duas coisas, não é? Porque exatamente tem a ver com, quando eu digo que seja das duas coisas, tem a ver exatamente com o meu problema em fazer análises
que são estritamente morais da história. Então vamos aproximar um bocadinho do debate historiográfico, porque já referimos isso há bocado na discussão. Frequentemente é tido o império, o colonialismo, a expansão como sido experiências que tiveram as dimensões de violência, no sentido da violência física, cruentas, e de mercadorização da força de trabalho, escravatura, como exemplo máximo disso mesmo, mas tudo o que teria que ver com comércio ou com religião seriam, de alguma maneira, realidades à parte. Ora, a experiência colonial pode ser interpretada assim, e há correntes historiográficas, e evidentemente cada uma destas interpretações tem vínculos político-ideológicos diferenciados. Há correntes historiográficas que limitarão a violência colonial a essas dimensões mais cruentas, mas pode ser entendido o colonialismo também justamente como uma dimensão que tem que ver com o colonialismo cultural, que tem que ver com justamente a imposição de valores, de formas de vida, e com a dimensão económica do colonialismo, que não passou, evidentemente, apenas e só por forçar pessoas a trabalhar através da coerção física, mas por um sistema que articulou coerção física com a coerção mercantil, por via das leis de mercado de oferta e procura. Depende como nós olhamos para o colonialismo. A forma como um historiador como o Vitorino Magalhães Godinho olha para o colonialismo, em que as dimensões comerciais e as dimensões de violência mais cruentas estão articuladas, é seguramente diferente da forma como o discurso político em Portugal hoje em dia tende a separar uma coisa da outra, tende a separar o que seria a imposição linguística, ou em última instância a conversão religiosa, daquilo que seriam as dimensões alegadamente mais violentas porque mais cruentas. A direita fala em reescrita da história quando se trata de olhar para a forma, isto que temos estado a falar, olhar de forma diferente para o colonialismo, ou seja, para esta abordagem sobre o colonialismo. Mas a esquerda faz o mesmo quando tenta olhar de forma diferente, quando se tenta olhar de forma diferente para o Estado Novo, chama revisionismo. Vamos partir do princípio que a história se reescreve, ela reescreve-se. Não só se reescreve, como se escreve, de outra maneira, não de alguma maneira. Portanto, escrever já é isso, já é esse processo. Ou seja, tu também recusas a ilegitimidade, por exemplo, não queria aqui pessoalizar um Rui Ramos, mas porque foi talvez a maior, vamos pôr aspas, vítima dessa acusação de revisionismo histórico. Tu afastas-te dessa acusação de revisionismo histórico? Acho que o conceito de revisionismo é um conceito pouco útil no debate historiográfico, pelas mesmas razões que de alguma maneira foram apontadas já em tempos por um historiador bastante de esquerda, de resto, o Enzo Traverso, que dizia que o conceito de revisionismo é um conceito que tem uma carga moral, política associada a um conjunto de debates no interior da história do marxismo. Revisionistas eram aqueles que estariam a reler Marx no interior de um movimento socialista e operário e estariam a reler, de alguma maneira, traindo. É essa a acusação no interior de um debate doutrinário, e essa categorização de revisionismo foi depois importada para o debate historiográfico de uma forma que me parece pouco produtiva. Ou seja, como se a história estivesse trancada e dali já não se pode tirar, já não se pode refazer nada, está feito. Exato, como se de alguma maneira... Todas as correntes políticas, na realidade, tentam fazer isso, não é? Trancar a história segundo o seu... Como se de alguma maneira não estivéssemos condenados a ser originais sempre que escrevemos uma história. Porque a forma como escrevemos o acontecimento passado é sempre uma forma condicionada pela nossa forma de escrever no presente, pela nossa forma de construir narrativas, pela nossa opção de escolher aquelas fontes e não outras, e portanto, por maior que seja o entendimento que os historiadores têm, e na maior parte das vezes têm, sobre a veracidade deste ou daquele facto, as histórias que contam serão sempre diferentes. Tu achas que os historiadores vivem dominados por uma ilusão de objetividade? Os historiadores vivem dominados por vários medos. Tu és historiador, não é? Portanto, tu estás aqui a falar dos outros. Mas estou a tentar ser fiel à minha crítica às políticas identitárias e, portanto, estou a tentar, no fundo, rejeitar, defender o próprio estatuto e a condição que é o meu ganha-pão. Eu faço exatamente o mesmo com os jornalistas e acho que devemos fazer todos. Então, o que é que me parece que são os principais problemas que boa parte dos historiadores têm, enfim, transportam consigo hoje em dia, e acho que isso foi visível neste debate, em que algumas das intervenções mais lúcidas dos historiadores com um trabalho mais importante, criativo, espero não estar a ofender o trabalho deles quando digo criativo, em relação ao período colonial português recente, se pautou. Estou a falar do caso de um colega e amigo que tem uma obra
relativamente ainda pouco conhecida, mas muito importante para o estudo do período colonial mais recente, o Miguel Bandeira Jerónimo, ou estou a referir-me também a uma intervenção que o historiador Rui Tavares também fez numa crónica, em que os historiadores comportaram-se, no fundo, como aqueles pais que vêm dar um ralhete nos filhos, 2 irmãos que se estão a comportar. Prestar um ralhete, e o ralhete passa por quê? Passa por defenderem que eles próprios, os historiadores, devem ser mais ouvidos. É preciso mais informação, é preciso que se saiba melhor o que aconteceu. E, portanto, a proposta que muitas vezes os historiadores deram para estes casos, tirando os casos em que, no fundo, fizeram a defesa e a crítica do iconoclasma, como o Vítor Serrão, fizeram a defesa da identidade nacional, a recomendação que muitas vezes fizeram foi: é preciso mais informação, é preciso estarmos melhor informados, quando muitas destas tensões não resultam de divergências do ponto de vista cognitivo. Digamos assim, um nazi gosta de Hitler, sabendo o que Hitler foi, e aquilo que Hitler foi e que ele sabe que ele foi é exatamente o mesmo que me leva a mim a não gostar de Hitler. Portanto, não há aqui nenhuma, se quisermos, divergência cognitiva. Aliás, isto tem muitas vezes com a tendência de nós atribuirmos a divergência à ignorância, que acho que Cavaco resolvia naquela frase, dizendo que 2 pessoas com boa fé e com a mesma informação chegariam à mesma conclusão. Um problema, acho que é o problema de os historiadores acharem que o conhecimento resolve todos os debates, como se os debates que estivessem a ser tidos, na verdade, fossem debates que dissessem mais respeito aos historiadores do que a outras pessoas. Não dizem. Lá porque envolvem o tempo histórico ou porque envolvem o passado. Portanto, a receita persistente de mais conhecimento, mais informação, mais sabedoria é um problema. A recusa da ideologia parece-me que é um principal problema que os historiadores da direita à esquerda têm, e isto evidentemente se articula com a questão do anacronismo e com a questão do revisionismo. Para ir diretamente à questão que colocas, no caso português, de novo, isto não é nada de específico ao caso português, ou não é nada de excepcional ao caso português, mas pode ter especificidades que interessa analisar. A experiência que eu tenho, mas enfim, baseio isto agora então claramente na experiência que eu tenho e não em nenhum estudo, digamos assim, mais controlado deste impressionismo. A experiência que eu tenho é que os historiadores portugueses, como uma boa parte dos cientistas sociais portugueses, construíram a sua legitimidade em grande medida contra dois movimentos diferentes. No caso da historiografia isto é muito claro. Nós, historiadores, não somos ideológicos porque não damos a mesma versão nacionalista que o Estado Novo e os historiadores próximos do Estado Novo davam da história. E isto foi, de resto, uma forma dos historiadores portugueses nunca lidarem, ou de muitos historiadores portugueses, não lidarem com os problemas do nacionalismo na prática historiográfica, que estão muito para além de dizer que Portugal foi bom ou que foi mau. Tem que ver com questões de método, tem que ver com a pertinência ou não de continuarmos a escrever histórias nacionais, tem que ver com aquilo que alguns autores chamaram o nacionalismo metodológico. Mas, digamos assim, os historiadores nacionalistas do Estado Novo representam tudo aquilo que, de alguma maneira, o historiador académico profissional de hoje rejeitaria. João Amial, ou uma figura mais próxima e conhecida de todos nós, José Hermano Saraiva, como aquilo que não queremos fazer. Por outro lado, aquilo que nós, historiadores científicos, académicos, modernos, qualificados, importantes para o crescimento, modernização e desenvolvimento das nossas sociedades, também não quereríamos fazer é uma historiografia conotada com o marxismo ou com o antifascismo em geral. E, portanto, no fundo, nós, historiadores, colocámos-nos sempre na posição: nós fazemos ciência e depois há os que fazem ideologia. E isto não quer dizer que na nossa trajetória historiográfica às vezes não tenhamos estado mais próximos de uma posição do que de outras. O caso do Rui Ramos parece-me que é um caso interessante, porque é o caso de alguém que teve frequentemente uma posição deliberadamente provocadora. Estou a utilizar uma expressão que ele utiliza a determinada altura, e acho que muito bem, e com efeitos interessantes do ponto de vista historiográfico, e que a determinada altura passou, no fundo, a acusar foi aqueles que o criticavam de fazerem ideologia e não ciência. E nos que criticavam... Toda a gente acaba por dar a volta. E no caso daqueles que criticavam o Rui Ramos, o mesmo também se... É curioso porque sabes que esse debate existe no jornalismo também, não é preciso ser na ciência, na realidade. Existe no jornalismo, os que fazem jornalismo, os que fazem ideologia, não percebendo exatamente tal como a história, o jornalismo lida com o poder e é uma forma de poder, portanto lida sempre com a política. As posições hoje neste debate, que politicamente é de facto um debate polarizado entre um nacionalismo politicamente plural,
mas que no fundo se indigna com a pichagem à estátua do Padre António Vieira e o que são intervenções que se reivindicam mais ou menos apropriadamente do Black Lives Matter. Nesse debate, os historiadores, eu acho que de novo estão a tentar encontrar a sua posição, que é a posição novamente a do centro, a daqueles que recomendam um olhar frio, distante, imparcial, embora digam imediatamente sempre, sabemos que a história não é imparcial, mas nesse ponto de vista nós historiadores estamos frequentemente condenados a uma espécie de prática masoquista, não é? Nós estamos sempre a dizer, não é possível dar uma visão objetiva do passado, mas temos que tentar, não é? E portanto é uma espécie de autopunição a que nos conde. Para terminar, tu num estudo em que participaste, conclui-se que, ao contrário do que seria de esperar, a história política do poder continua a ter muito mais peso do que a história económica, social e cultural no trabalho dos historiadores portugueses. Mesmo a história biográfica parece ter ganho um novo fulgor, talvez, não sei, a partir dos anos 90, imagino eu. Esta polémica iconoclasta não demonstra que essa ainda é a crença geral, ou seja, que a história foi feita, e dos dois lados, que a história foi feita por indivíduos que lideraram, mesmo à esquerda de quem faz esta contestação, a necessidade de atribuir a pessoas as razões profundas da exploração, etc, não demonstra que essa ainda é a crença geral, que a história foi feita por atores individuais. Acho que, por um lado, demonstra claramente que a figura do indivíduo, que é uma figura historicamente situada, tem um contexto histórico, existiram sempre pessoas a quem possamos chamar indivíduo, mas a noção de self, de indivíduo, tal como a conhecemos, é historicamente limitada. É até recente, não é? É uma coisa que as biografias raramente esquecem, apesar de terem normalmente muitas preocupações com o anacronismo, não é? Mas mostra que sim, que essa figura do indivíduo continua a ser central. O Vasco da Gama, algures entre a história militar, a história política ou a história marítima, a figura do Padre António Vieira no âmbito da história cultural, da história do pensamento. E, portanto, a canonização sempre em figuras individuais continua a ser central nestes processos de fixação da memória através da heroicização. Naqueles que de alguma forma estão do lado do derrubo das estátuas, se quisermos, ou da crítica a estes processos de fixação da memória em indivíduos, heróis, grandes homens. Acho que há dois movimentos que não correspondem a posições fixas, mas acho que há duas leituras que podem ser feitas. Uma era aquela que eu há pouco referia e que a mim é a que menos me interessa, ainda que de alguma maneira possa partilhar objetivos com ela a determinada altura, que é a ideia de que não basta ter grandes homens brancos, é preciso ter grandes homens negros. Não basta ter grandes filósofos brancos a serem estudados, é preciso ter grandes pensadores ou grandes filósofos negros a serem estudados. Uma outra, se quisermos, noção, uma outra forma de entender este movimento de descolonização passaria por argumentar que a dimensão de imposição, se quisermos, de uma epistemologia colonial do ponto de vista histórico e não está apenas no facto de se identificarem como grandes pensadores o que seriam os brancos, não está apenas como característica de os grandes homens políticos serem europeus, mas está em obrigar a repensar essas categorias do grande homem, essa categoria propriamente também do indivíduo, e acho que esse trabalho, de alguma maneira, que essa segunda forma de interpretar a descolonização do conhecimento, da cultura, dos currículos académicos que pode fazer, é interessante, e acho que tem por onde ser caminhado. Não é assim tão diferente daquilo que a nível do movimento operário se fez. Estávamos a tirar estátuas de grandes líderes das democracias liberais para colocar lá as estátuas dos grandes líderes do movimento operário, ou para justamente pensarmos a ocupação do espaço público fora deste modelo da estátua do indivíduo e pensar noutros termos. Enfim, se queres que então eu termine agora aqui com uma espécie de aliança entre, pode ser este movimento de descolonização da cultura, da arte, ele pode ser de alguma forma assemelhado a outros movimentos que criticaram essa que parece ser a figura central, não é? O indivíduo branco, homem, da cultura canonizada, do património, da humanidade, e isso pode ser criticado a partir de vários pontos. Acho que a descolonização é, neste momento, talvez aquele que mais assertivamente o tem feito.
Muito obrigado, Zé Neves, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.